Trabalhando mais no JavaScript da aplicação, agora a gente vai começar a deixar um pouco mais dinâmico essa distribuição de conversas aqui dessa lateral. Para isso, vocês copiam esse trecho de código aqui desse documento e salvem ele numa variável. Esse tipo de variável que começa com colchete e tem valores separados por vírgula é um grupo de valores dentro da mesma variável, que se chama de array. Basicamente, em vez de salvar um só dado, ela salva diversos dados e para você acessar ele, você só tem que mencionar o índice que está esse dado. Se usar a função console.log e o nome da variável que você usou aí, a gente consegue ver lá no inspecionar elemento, na aba console, essa informação que a gente salvou lá de uma maneira um pouco mais organizadinha, mais visual. Você vê que ele basicamente cria uma lista de itens de acordo com o que você definiu dentro dos colchetes. Esse modelo é o que a gente chama de array. Daí, quando você chama o nome dessa variável mais um índice de posição dela, ou seja, você coloca o número 1, ele vai pegar o elemento dentro dessa sua variável que está alocado nesse espaço número 1. Lembrando que a array começa com o índice 0, ou seja, o primeiro item é o item com a posição 0 e o segundo item é o item com a posição 1. Esse exemplo que a gente está usando está baseado nos personagens do jogo League of Legends. Separei alguns mais para ilustrar essa nossa criação. E é importante que você use esses nomes porque a gente vai precisar desses nomes no próximo passo. Outra coisa que a gente vai importar também é um link onde você consegue pegar a imagem desses personagens do League of Legends, trocando só o nome que tiver na URL pelo nome do personagem que você quer. Por isso que é importante usar exatamente essa lista de personagens para o nosso exemplo rodar direitinho. Agora, para a gente chamar o mesmo bloco de código no JavaScript várias vezes, sem ter que repetir exatamente ele, a gente usa a função, que basicamente ele é só uma espécie de encapsulamento de um bloco de código associado a um nome. Ou seja, toda vez que você chamar essa função, ele vai executar todo aquele bloco de código que você definiu dentro dele. No caso, a nossa função é pegar a imagem do personagem, ela vai retornar apenas um string, então, somente essa URL da imagem, exceto que a gente vai definir como um parâmetro dela o nome desse personagem. Ou seja, quando eu chamar a função passando o nome de um personagem, ele vai retornar essa nossa string com esse nome que a gente passou. Aí você percebe também que esse nome que a gente colocou entre parênteses na frente do nome da função é variável da mesma maneira que a gente criou anteriormente. Apenas variáveis, mas que o escopo dela é apenas dentro dessa função, onde ela se limita. Aí a gente vai fazer o seguinte: onde estava aquele endereço da imagem que era a nossa imagem de perfil, a gente vai substituir por essa função. O que isso basicamente vai fazer é que a imagem da conversa do perfil seja essa imagem que vai vir dessa nossa função que a gente criou. Uma outra opção de laço de repetição dentro do JavaScript é o for-each. Ele basicamente pega um array como o nosso ali e ele vai passar por cada elemento fazendo o que você definir para ele fazer. No caso, a gente vai chamar o nome de personagem .forEach e em cada elemento dele vai ser um nome, ou seja, ele vai passar por todos aqueles nomes de um em um. E daí essa variável nome do forEach vai ser o nome
nome que está armazenado em cada índice, começando pelo 0 e assim sucessivamente. Vale lembrar de novo que essa associação dinâmica entre a imagem dos personagens com esse... Vale lembrar de novo que para isso aqui funcionar, os nomes que tem que estar dentro do array tem que ser nomes de personagens do League of Legends, porque esse endereço que a gente colocou na função está preparado justamente para pegar esses nomes. Agora, esse endereço poderia ter sido qualquer outro que você preferisse também. No nosso caso, a gente vai usar esse do League of Legends somente para nível de ilustrar mesmo. Agora a gente vai deixar dinâmico também as falas. A gente vai importar um outro array com esses textos aleatórios aqui, que é o próprio lorem ipsum. Essas falas sim você pode usar qualquer um que você preferir, definir as suas próprias. O importante é ser dentro de um array e cada frase começar e terminar com as aspas duplas, né? E separar uma frase da outra por vírgula, igual a gente fez com o padrão dos personagens. A gente vai criar também uma função para pegar uma dessas falas, só que para não ficar repetitivo, a gente vai pegar essas falas aleatoriamente. A gente vai usar uma expressão um pouco matemática para pegar isso aleatoriamente. Primeiro a gente retorna falas, que é o nome do array, e o índice dentro de falas vai ter que ser um número aleatório, certo? Agora, para a gente pegar um número aleatório do 0 até o nosso limite, a gente vai, no caso, a gente vai usar o MeshFlow, que é uma função nativa do JavaScript para arredondar números para um número inteiro. Dentro dela a gente vai chamar um mathRandom, que é para pegar um número aleatório que vai retornar um número meio quebrado, mas nosso número máximo que a gente vai poder alcançar. No caso, se a gente, por exemplo, tiver um array de 10 falas, o máximo que vai poder ser é 9, ou seja, um número, porque a gente começa com 0, então os índices dela vai começar de 0 até 9. No caso, para a gente pegar o número máximo que nossa função vai pegar de números aleatórios, a gente vai usar o tamanho máximo do array menos 1, porque ela começa como ela começa com índice 0, é como se subtraísse 1 ao tamanho total do array. Se você ir lá de novo inspecionar na aba console, a gente consegue chamar essas funções que a gente criou lá. Já consegue confirmar que já está pegando aleatoriamente dentro do array. Daí só basta inserir ali no invés do início da frase, a gente chama essa nossa função que a gente criou. Que agora a gente passa por um probleminha que antes a gente não tinha percebido, porque a string era menor, que é que o texto está se sobrepondo. Para resolver isso, a gente vai chamar a propriedade whitespace no wrap no nosso arquivo tema. Basicamente ele diz que quando passar a linha ela não quebrar, ou seja, ser contínua. E o overflow hidden, a gente já definiu uma largura máxima para ela
Então, se ela passar dessa largura, ele vai simplesmente ocultar esse conteúdo que passou do limite.